Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme e irei conversar com meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Oi, Guilherme, tudo bom? Guilherme, você esqueceu de falar que a gente mora em Vancouver. Você falou que não era para dizer, Ah, mas eu não que falei. já está escrito, né, no podcast, mas a gente mora em Vancouver, a gente grava daqui do Canadá, da costa oeste canadense, esse programa. Hoje nós não estamos juntos, né, Caio? Hoje eu estou Ainda na bem. minha casa, né? Melhor, eu prefiro. Eu também. E você está aí na sua casa. Caio, hoje vamos comemorar. Eu tô com a champanhe aqui. Eu posso estourar a champanhe, cara? Pode? É o nosso podcast número 30 hoje, né? E curiosamente, há 2 anos atrás foi quando a gente gravou o nosso primeiro podcast. Teve uma pausa aí no meio, né? Mas né, também a gente está comemorando 2 anos de podcast no podcast número 30. Né? E para comemorar isso, a gente reservou um assunto que já faz um tempo que a gente está se preparando, né? E para comentar, vai ser o assunto aí do final e começo do ano, que é o novo processo de imigração federal para o Canadá. Então, no podcast de hoje, nós vamos primeiro responder, né, a alguns ouvintes e em seguida comentar sobre o processo federal, que vai ser relançado, né, pela imigração. Quem ouve nosso podcast já sabe, né, vai ser relançado agora no começo do ano com novas regras, novos critérios, e esse é o tema, né, principal desse podcast. Sem dúvida nenhuma, deve ter muita gente, né, já com a orelha em pé, né, Caio, esperando para ouvir, né? A gente se preparou bem para esse programa, né? A gente fez bastante pesquisa, assistiu muitas entrevistas no YouTube do ministro de Imigração, leu todos os releases a respeito, acessamos a lei, né, a proposta de lei, quer dizer, né, a gente fez uma pesquisa, né, boa aí para fazer esse podcast. Não, a gente tá no plantão 24 horas, né? Com o setor de imigração. Eu só espero que, a gente está gravando na quinta-feira à noite, só espero que amanhã, sexta, né, a imigração não anuncie já o novo processo. Né? Mas também se anunciar, a gente já, logo em seguida já vai, na sexta manhã eles anunciarem, a gente já, logo em seguida já vai publicar já o primeiro guia na nossa área VIP. Sim. Então, Caio, vamos primeiro para o primeiro aviso, né? Que a gente também, aí, junto com o podcast número 30, a gente está comemorando aí os 2.000 inscritos no YouTube, né? Muita gente tem canal no YouTube, pode parecer que, falar, não, 2.000, né? O meu canal tem mais, mas a gente começou a investir no YouTube faz o quê? 2 meses, né, cara? Sim, 2 meses. Então, realmente é um número, né, para esses 2 meses. Foram praticamente 1.500 aí em 6, 8 semanas. Então, parabéns aí. Quem, né, ainda não acessou o nosso canal do YouTube, a gente recomenda assinar também, que tem o Caio, ele coloca vídeos semanais. Né? Nessa semana ele colocou um vídeo que ele foi na torre de observação aqui de Vancouver, que tem uma vista panorâmica, tem um elevador super bacana. Então compensa acessar lá a nossa página e dar uma olhada nos vídeos. Caio, o aviso número 2 é que quem já é assinante do Canadá para Brasileiros, pode também acessar a nossa área VIP, que tem lá um guia já, o primeiro guia sobre o novo processo de imigração federal, que a gente vai comentar aqui também no podcast. Né? Inclusive a gente colocou ontem, já na quarta-feira, já essas novidades, né? Quer dizer, é uma prévia, né? Que até quem acessar o Canadá para Brasileiros, lá também tem alguns textos já comentando, né, uma prévia de como vai ser a nova imigração federal, e no VIP a gente faz isso de forma detalhada. Então, se por um acaso amanhã, sexta-feira, a imigração anunciar, né, um novo processo, a gente já vai atualizar esse documento da área VIP com as informações finais, né, de como vai ser o processo. Exatamente. Então, se você é assinante, se já não acessou, né, dê uma olhada lá, que é um documento bastante importante para quem quer imigrar para o Canadá. Então, Caio, eu acho que todos os avisos estão dados. Tem mais um aviso aqui. A Vanessa nos escreveu na semana passada, ela pediu para analisar o caso dela, a gente deu a nossa opinião. Ela ficou meio chateada, que viu que ela ainda vai, né, ainda tem bastante, né, chão aí, né, para trilhar, né? Mas ela disse que não vai desistir do sonho de vir para o Canadá. E aí, Vanessa, se você estiver nos ouvindo, a gente continua torcendo aí por você. E foca, né, agora, como a gente já fez há anos atrás, foca primeiro no inglês,
Sim. Estuda inglês e o resto vai vir por consequência, né, cara? Não, sem dúvida. O negócio é focar no inglês agora e a gente vai falar mais sobre essa questão, né, do inglês e do francês nesse podcast. Então, agora mais do que nunca, o idioma é das partes mais importantes de um processo aí de imigração. E aí, só por curiosidade, a Vanessa escreveu, ela diz, garanto que se eu ganhasse R$ 1 milhão hoje, ainda assim eu iria emigrar para o Canadá e não desperdiçaria um centavo do meu dinheiro aqui no Brasil, ela disse. Então, aí o que ela diz? Não, ela escreve, porque não é uma questão de dinheiro, e sim de mudar de vida, ter qualidade de vida. É exatamente isso, Vanessa. A gente recebe muito e-mail, às vezes as pessoas ficam mais querendo saber quanto que ganha no Canadá, né? Na verdade, a Sim, maior vantagem de morar aqui não é uma questão de tamanho do salário, é a qualidade de vida, né? É tudo muito mais equilibrado, né, cara? sim, sem dúvida. Falando nisso, a gente recebeu uma crítica a respeito exatamente disso, do Matheus Vieira e Silva. Ele foi super simpático, né? Bem educado, né? Ao contrário de algumas críticas que a gente recebe, né? Sim. Ele tem um e-mail super educado, né? Ele até elogiou o nosso trabalho, tudo. E eu vou ler aqui um trecho da crítica que ele faz aos nossos comentários. O Matheus, ele diz, sobre o que foi comentado no último episódio, sobre as críticas que vocês fazem em relação ao Brasil, acredito que a forma que vocês falam do Brasil, que na maioria das vezes só atesta os pontos negativos, é que deve incomodar muitas pessoas. E aí ele diz, eu me incluo nessa, quer dizer, ele também se incomoda por a gente só falar dos pontos negativos do Brasil. Tenho cada vez mais me encantado com as informações que obtenho do Canadá, né? E cada dia que passa fico mais ansioso para conhecer aqui, né, o Canadá. Sim. Matheus, eu acho que você está incomodado com as nossas críticas, o nosso trabalho já está sendo, né, feito, né, cara? Sim, exatamente. E, né, ele falou assim, ele gosta, ele acompanha o nosso podcast, né? Ele quer vir para o Canadá, mas ele acha que às vezes os pontos negativos, a forma que a gente só fala o ponto negativo do Brasil, né? Mas, bom, depois eu já tô aqui no Canadá desde, né, de 2004, 8 anos e meio já. E depois que você fica um tempo aqui, realmente você começa a notar cada vez mais e mais coisas, mais diferenças, né? E agora eu tenho feito muito vídeo, né? Às vezes uns vídeos, né, de comparação entre Brasil e Canadá. E quanto mais eu pesquiso, essa semana eu estava pesquisando assuntos para o meu próximo vídeo, né? É tão chocante a diferença que você acaba ficando mais frustrado ainda com as coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Eu acho que um bom termômetro disso também são todos esses e-mails que a gente, né, recebe, todo mundo que acessa o nosso site querendo sair do Brasil. E uma coisa que a gente falou no podcast passado, ou no retrasado, é o seguinte, para você realmente, né, querer sair do Brasil e migrar para o Canadá, deixar tudo para trás, é porque tem alguma coisa de muito errado no Brasil. Entendeu? Porque não é uma mudança de vida simples. Você sair de onde você morou por 25, 28, 30 anos e começar a vida num lugar, num país totalmente diferente, deixando muita coisa para trás, às vezes família, né, amigos, tudo. Se você... Daí, a gente vê que tem muita gente querendo fazer isso. É porque tem muita coisa errada. Não, a gente até comentou num episódio passado, né, que eu não consigo entender brasileiros que moram aqui no Canadá que não gostam que a gente fale mal do Brasil, que eles gostam do Brasil como gostam do Canadá, né? Sim. É estranho, né, cara? Porque você já largou sua família, seus pais estão no Brasil, então por que você está no Canadá, né, se o Brasil é tão bom, né? Porque esse é o grande peso, né, de quem vem para o Canadá, é deixar a família para trás, quer dizer, sim, você perde uma coisa muito grande, que é a sua família, e por outro lado você ganha uma coisa sim muito grande, que é morar no Canadá, que não tem como comparar com morar no Brasil. A gente já passou por isso, né, cara? Quando a primeira vez que a gente saiu do Brasil há 20 anos atrás, pra gente também foi chocante. Sim. A gente ficou chocado, né? A primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, imagina, 20 anos atrás, a diferença era maior ainda, né? Sim. Hoje em dia o Brasil ainda já, os carros, né, as lojas, tem muitas coisas parecidas, né? Mas 20 anos atrás era um mundo à parte. Sim. E a gente teve a opção de ficar chocado e voltar para o Brasil e fingir que não viu aquilo que a gente viu nas viagens, né? Ou falar, não, eu quero morar aqui. Eu reconheço que aqui realmente é
é bem Sim. melhor e eu vou mudar pra cá. E foi isso que você falou na época, né? A primeira vez que a gente veio pra É. Vancouver em 97. 97? Você gostou Ah, tanto, né? é. É. Foi em 97, é É. 97. Você gostou tanto que acabou comentando, né? Um dia eu ainda quero morar nessa cidade, né? É. É uma opção pessoal, e eu acho que todo mundo que quer, como né, você, eu, né, a gente decidiu vir para cá, também pode vir, não precisa ficar defendendo o Brasil, empurrando né, os aspectos negativos do Brasil para debaixo do tapete. Né? Eu tava É. lendo, cara, eu tava lendo no, acho que na Globo.com, que o número de crimes, assassinatos em São Paulo dobrou do ano passado para esse. Sim, e hoje, agora há pouco, antes da gente começar o podcast, eu tava lendo, né? O Alckmin, né? Ele falou que é algo temporário, né? E que vai passar. Toda essa violência, né? Dezenas de pessoas, né? Sendo assassinadas em São Paulo, ele falou que é uma coisa só temporária. E que vai passar daqui a pouco. Você acorda no céu, né? Com São Pedro lá, passou. Passou. É, Passou, né? Não tô mais no Brasil, né? Eu morri. é, é. Não, é o que a gente já, né, diversas vezes a gente já citou, né, o porquê que a gente, né, gosta tanto daqui, porque que realmente a gente não tem muito o que falar, né, bem do Brasil, mas é por essas coisas mesmo, sabe? Essa violência, né, eu ando pesquisando bastante essa coisa de ver preço, quanto custa aqui, quanto custa no Brasil, aí você vê uma diferença gritante, mas de tudo, entendeu? Sabe, de tudo. E não tem como. Sabe? Você viver, você não sabe se você vai estar vivo no dia seguinte. Agora, né, que eu sou pai, né, você também é pai, a gente vê as coisas também de uma outra forma, né, essa questão de segurança. É inviável. Não, sim. Então, a gente, de qualquer forma, a gente agradece ao Matheus. Né, ele acha que a gente só fala dos pontos negativos, mas não tem como empurrar para debaixo do tapete que o Brasil é hoje o país, talvez o país mais violento do mundo, né? Eu acho que tem mais gente morrendo em São Paulo com esses ataques do PCC aí do que lá em Israel, né, cara? Sim, é. Não, sim, exatamente. E eu acho que essa questão, né, de pontos positivos, pontos negativos, é, seria eu, né, pô, faz aí quase 9 anos que eu tô aqui, então eu sempre estive nessas discussões, né, seja na internet, no YouTube, e você observa que quando as pessoas falam, tudo bem, qual que é o ponto positivo do Brasil? As pessoas não sabem exatamente falar claramente qual que é o ponto positivo que fizesse com que ela ficaria aí e não aqui. Porque a gente vê respostas do tipo, as praias, ou o tempo, ou a comida, né? E tem algumas pessoas que falam família, amigos, aí tudo bem, né? Tem muita gente que não quer sair por causa da família, ou precisa, né? Cuidar dos pais ou do filho. Mas o ponto positivo daquele que fica no seu dia a dia, eu realmente eu estou interessado em saber qual que é aquilo do seu dia a dia que faça com que você prefira o Brasil do que o Canadá. Eu não Eu consigo lembro, ver muita opção a não ser a pessoa falar do tempo, né? É, e comida, né? E a família, e que eu entendo e respeito, né? eu lembro uma Mas vez, eu acho que eu vi, Caio, no Jô, uma entrevista com um jornalista, acho que era um jornalista que trabalhou no Brasil, um jornalista em inglês, né? Ele gostava muito do Brasil, né? E aí perguntava pra ele, o que que você gosta tanto do Brasil? Ele falou, da avacalhação. eu lembro. Né? É. Lembra disso? Ele falou da avacalhação. Ele falou assim, eu tô no Rio de Janeiro, eu vou no banco, tem gente de biquíni no banco. Né? Quer dizer, tem gosto pra tudo Não, sim, mesmo, tem né? gosto pra tudo, né? A gente dá aqui no nosso podcast é o nosso parecer, né? Agora, se eu colocar minha rotina no dia a dia, que eu acordo, né? Tenho que trabalhar, eu tenho que, né? Ou você tem que levar filho na escola, aí, né? Todas essas coisas. No meu dia a dia, não tem nada que eu falo assim, eu preferia que isso fosse o do jeito do Brasil, né? Sim. Eu A acho não que ser quando nas férias você vai pra praia, você fala assim, eu preferi as praias do Brasil, né? Aí tudo bem. Mas no dia a dia, aquilo que você tem é emprego, sabe? Pressão no trabalho, financeiro, que você ganha muito mais, sabe? Acesso às coisas, que você tem muito mais acesso, as coisas são mais baratas, você pode ter muito mais do que você teria no Brasil. Segurança, que não tem comparação. Então essas coisas do dia a dia mesmo, que você enfrenta todo santo dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir,
eu não vejo um ponto positivo no Brasil que eu pudesse substituir com o Canadá. Até fica aí esse desafio, né? Quem estiver nos ouvindo e achar que existe algum ponto positivo do Brasil em relação ao Canadá, que não seja pastel de queijo, tempo, né? Que não seja praia, né? Porque a praia tava lá antes de ser Brasil, né? Que não seja, né? É o que os brasileiros não fizeram, né? É ótimo, né? As praias, realmente, isso aí eu sinto falta, né? Sim, mas já estava lá, né? A gente estava no Brasil com, né, uma nação aí, né? O governo, o país que foi construído naquela terra, né? Então ficou o desafio. Se você acha que tem algo no Brasil que é melhor nessa rotina, né, de trabalhar, viver no Brasil, ter família, por favor, nos escreva, porque a gente até hoje não conseguiu ver absolutamente nada. Sim. Então, Matheus, a gente discorda de você, mas a gente agradece aí na forma, né, super educada. Não, sim, o Matheus ele foi super né? simpático no e-mail dele e tal, né? Ele até... Né? Mas a gente discorda de você. Não, ele acompanha nosso podcast, ele sabe, né, que ele quer vir pro Canadá, mas o nosso ponto de vista, explicando por que a gente a gente só fala coisa negativa do Brasil, é porque, né, o nosso dia a dia é dessa forma. E a gente ainda é brasileiro. Se o Brasil fosse tão bom, a gente poderia simplesmente amanhã ir pro Brasil, né, cara? Sim. Nada nos impede, né? Se o Brasil fosse tão bom, a gente gostasse e ficar um tempo no Brasil. O negócio é que pra você imigrar pro Canadá e ficar aqui é porque tem uma razão muito forte. É porque tem muita coisa errada no Brasil. Não é só uma ou duas coisas que estão erradas. Não, é porque tem muita coisa que você não concorda e que você não quer mais na sua vida. Cara, falando do Brasil, só para terminar, né? A hora que você vê que agora tá melhorando no Brasil, né? Aquele juiz, eu esqueci o nome do juiz, é realmente muito bom o juiz, fez o papel dele, né? Condenou o pessoal do mensalão. O Barbosa. Hoje eu abro, né, a Globo.com, tem a foto dele com a Dilma. A hora que você acha, né, que o negócio vai melhorar, a Dilma se limpou no juiz honesto. É brincadeira. Abraçando o diabo, né? Então, acabou, anulou, né? Cancelou aí, né, o trabalho dele, né? A Dilma do lado dele, pô, né? É Jesus e o capeta, né? Na mesma foto. Né? O mensalão nada mais é do que uma campanha eleitoral para reeleger a Dilma. Sim, você viu que o PT se utilizou do próprio mensalão para se limpar, né? A hora que eu vi hoje a foto da Dilma na cerimônia, né, de nomeação, porque parece que agora ele vai ser ele foi nomeado lá, né, o cargo máximo do Tribunal Superior Federal. Não sei o nome do cargo, não lembro, mas ele foi nomeado, né? E foi nomeado pela Dilma, poxa. Sim. Quer dizer, que nem gangue, né? De tráfico de droga. Às vezes você precisa se livrar de alguns da gangue, mas os chefões, né? Que é a Dilma e o Lula, eles ficaram, né? E se livra pra polícia falar assim, ó, prendemos, né? Prendemos. E na próxima debate presidencial vai aparecer a Dilma falando que ela fez uma faxina no próprio partido, que ela é a parte honesta do partido. Vai ser sim que ela vai se reeleger falando que ela fez uma limpeza no país e que na verdade foi tudo planejado. Tá vendo, Matheus? É por isso que a gente acha que o Brasil não vai pra frente. Não é nem o país do futuro. Que nem comento, o país do futuro sempre vai ser o país do futuro. Cara, eu acho que a gente... Você quer continuar falando do Brasil? A gente volta pro Canadá? Vamos voltar falar pro Canadá um pouco. Tá me dando nervoso. Então, o Diego Pereira, pelo jeito ele é bastante jovem ainda, ele está no terceiro período de administração, ele tem 19 anos, é estagiário de um escritório de advocacia. Putz, coitado do Diego, tem que lidar com advogado, hein, cara? Nossa, coitado do Diego. O pessoal que é advogado não fique bravo, o nosso pai também é advogado. A família inteira tá nessa área. A família inteira nossa é advogada, então a gente sabe, né? Tem advogado que é difícil, hein, cara? Tem. Eu não gosto de encontrar com advogado, não. Também não. Não vamos entrar em detalhes, né? Ele tá em dúvida sobre o Canadian Experience, que é um programa que a gente sempre vem comentando aí, né? Que você estuda, depois trabalha e se qualifica para imigrar para o Canadá. Quer dizer, é um programa novo, né? Foi lançado, acho que em 2009. E aí ele faz algumas perguntas aqui. A primeira pergunta do Diego é se esse um ano de estudo ele pode ser num college ou numa university.
Sim, né, Caio? O Canadian Experience, ele não Sim. discrimina se é só university ou college. Pode ser college também. Mas ele não vale, ele não vale para curso de inglês. Nenhum curso de inglês, mesmo que seja curso de inglês de estudo e trabalho, não pode contar como experiência de trabalho e não pode contar como estudo. É o que eles chamam de post-secondary, né? Sim, Né? Tem que ser um estudo pós-colegial, ou college, que sim, aqui não é colégio, né? College aqui é faculdade, né? sim, Ou universidade, ambos, né? sim. E é por isso que no Canadian Experience, o trabalho que conta é o que você fez após a sua graduação. Mesmo que você fez um curso de estudo e trabalho aqui de inglês, aí depois foi para um college, essa parte do trabalho não vai contar. Sim. Aí o Diego também faz uma outra pergunta. Ele está perguntando, ele quer saber se o programa de estudo e trabalho ele pode aplicar para imigração. A gente acabou de dizer que não, né? O estudo e Não. trabalho não qualifica diretamente para imigração, embora, se você fizer o estudo e trabalho, você vai trabalhar e pode ter uma chance de ser contratado em definitivo pela empresa e migrar para o Canadá. A gente já viu, já tivemos casos de alunos que vieram para o estudo e trabalho, receberam a tão sonhada oferta Sim, de trabalho e acabaram migrando pela província aqui. sim. E daí ele pergunta quanto custa, a gente recomenda que você visite nossa agência, né, de intercâmbio, no intercambionocanadá.com. Então, sobre preço, né, porque os preços eles podem variar, né, então a gente sugere que você visite a nossa agência. Sim, a gente oferece estudo e trabalho desde quando começou aqui no Canadá, Sim. meados de 2006. É, Eu vim para cá em 2005, não tinha estudo e trabalho, a gente não teve essa é, facilidade, né? é. Em 2006 a gente começou, né, já tinha agência, e foi aí que lançaram o estudo e trabalho, e desde aquela época a gente oferece o programa. Sim, sim. E aí ele pergunta se a nossa agência orienta, auxilia para quem quer imigrar. Ou seja, a gente dá, né, consultoria de imigração. É, Você dá, Caio? não, porque para você oferecer, né, o serviço de imigração, você precisa ter uma licença, né? Porque quando você está preenchendo os formulários do seu processo de imigração, um dos formulários é sobre quem, né, no caso, está representando você ou te ajudou, né, deu, né, uma assessoria, né, legal no seu processo. O nome dessa pessoa vai lá e essa pessoa precisa ter uma licença, precisa ser cadastrada. A gente não faz esse tipo de processo, né? A gente dá dica, tudo aqui, né? A gente cobre tudo, mas a gente não pode assinar como né, um representante aí, é o que eles chamam, né? Ou de advogado de imigração, ou um consultor. Isso, a gente dá orientação gratuita, mas a gente não cobra, a gente não pode cobrar. É, Tá? Agora, deixa eu ver, aqui eu acho que ele tem mais uma pergunta. Tem algumas ideias de negócios no Canadá, quer dizer, que ele pensa, né, em abrir negócios aqui no Canadá, algum negócio aqui no Canadá, e ele está perguntando se ele precisaria ter o green card canadense. você precisa ser residente permanente para poder abrir um negócio. Aí ele pergunta também, queria saber se o salário mínimo canadense dá para subsidiar algum college após obter o permanent resident, né, o green card canadense. A verdade é o seguinte, a gente estava até conversando antes do programa, se você imigrou para o Canadá, você já está no Canadá como imigrante, antes de você pensar em estudar mais, eu acho que seria mais fácil você conseguir um emprego, porque aqui, né, ao contrário do Brasil, você não precisa ficar estudando a sua vida inteira para conseguir um emprego para te sustentar. Né? Então, Sim, o que a gente vê, o pessoal que imigrou, a última coisa que o cara, né, a pessoa, né, vai querer se envolver é com mais estudo, né, sim. estudar mais ainda. Porque a gente sempre comenta isso no podcast. Aqui, com colegial completo, você consegue um bom emprego. Sim, ele tá falando, Tá? né, se com o salário mínimo canadense, eu acho que ele tá pensando, assim, ele vem pra cá, arruma um emprego, e o emprego que ele arrumar vai ser bem básico, né, um salário mínimo, mas tem como você conseguir empregos bons aqui sem necessariamente ter um diploma, né, e que você vai ganhar muito mais do que um salário mínimo. E você não vai querer Né? estudar mais, né, cara? E o ponto é o seguinte, uma vez você se tornando um residente permanente, mas, né, respondendo a pergunta dele, né, a gente deu a nossa opinião, mas respondendo a pergunta dele, se você é residente permanente, você pode ter o financiamento do governo para pagar a sua faculdade, você pode dividir em 15, 20 anos, ou seja,
todo mundo que é residente permanente, que tem a chance de ir para um college, para uma universidade, sem problemas. Porque o governo ele empresta dinheiro. Sim, o governo não deixa de ser um banco também, né? Não, eu vejo lá onde eu dou aula na Van Arts, grande parte dos alunos da Van Arts são canadenses, né? E a maioria deles estão, né, eles chamam de student loan, que é um empréstimo do governo. Sim. Perfeito, acho que essas são as perguntas. Deixa eu ver se ele tem mais algum comentário. Eu acho que é isso, né, Caio? Sim, vamos passar agora para o Felipe, o e-mail do Felipe Braz, ele é assinante, né, do Canadá para Brasileiros, e ele tem uma pergunta relacionada ao PNP, que é a imigração provincial, e também ao Canadian Experience. Né? A intenção dele é de vir com a esposa, pelo que a gente entendeu. Eles estão numa idade boa, né, 24 e 28 anos, um é formado em sistemas de informação e ela é formada em hotelaria. E ele tem aqui a seguinte pergunta, ele gostaria de saber se existe algum programa para fazer college e depois trabalhar, Caio. Muitos colleges oferecem a porção, né, a etapa de trabalho depois que você se graduar, ou alguns colleges até durante, depende do college. Isso daí a gente não pode afirmar se eles são 100%, não são todos os colleges que oferecem isso, mas muitos deles oferecem. Então depende aí de qual college que ele estiver, né, pesquisando para oferecer essa parte do trabalho, mas tem sim. E ele quer saber se ele viesse, a esposa pode vir com ele no mesmo visto. Pode, se for esposa, pode sim, enquanto você tem a sua permissão de estudo, que seja, né, por mais de 6 meses, no caso, vai estudar por mais de 6 meses, ela pode ter um visto de trabalho, se você for para um college. E aí ele faz uma pergunta que daria mais 10 podcasts, daria mais 30 podcasts, talvez. Daria. O Felipe ele quer saber se ele vindo para fazer um college, ele teria chances de migrar. Sim. Sim, né? Sim, sem dúvida. Estudando inglês, você tem mais chance tentando visto permanente de que maneira, né? Bom, isso daí é uma pergunta bem geral. A gente sempre conversa, né? Aborda esse tópico de imigração nos podcasts, né? E também no VIP. E se ele estudar inglês e trabalhar, e fazer um college e trabalhar... esse é o caminho, né? Para o Canadian Experience e para o PNP, que é o da província, é o caminho mesmo. Você ir para um college e depois trabalhar. Ou, no caso do PNP, receber uma oferta de trabalho, né? Sim. Você está trabalhando, né? E foi assim que eu consegui, né? Foi assim que eu imigrei. Eu estava estudando no college, daí eu comecei a fazer a etapa do trabalho, aí eu comecei a trabalhar e a empresa me contratou. Foi exatamente assim que eu imigrei. Legal. Felipe, a gente agradece aí, o nome bonito, né? O nome do seu sobrinho, né, Caio? A gente agradece. Por coincidência, seu filho? Sim, claro. A gente agradece o seu contato, Felipe. Vamos agora para... A gente está quase chegando na... a última pergunta agora, antes da gente falar sobre o novo processo federal, né? Então vamos responder aí a pergunta do William Barbosa. E aí é engraçado, o jeito que ele escreveu, ele diz: caso eu pareça ofensivo em alguma parte do e-mail, não se importem, porque eu estou tentando ser engraçado. Aí você, ele continua... né, Eu sempre tento ser engraçado também. Antes de prosseguir com minhas dúvidas, deixo aqui meus parabéns ao excelente trabalho de vocês. Aí ele coloca entre parênteses: caso o Guilherme esteja cansado de elogios, fica o parabéns só para o Caio. Obrigado. William, você tá sendo ofensivo ou engraçado? Ele está sendo verdadeiro. Sim. Então, a gente agradece. Eu tô tentando ser engraçado. William. Mas você foi agressivo. O William, ele traçou no e-mail dele, é um e-mail longo, obviamente não tem como a gente ler no podcast, mas a gente fez um resumo, né? Ele tem o plano A, B e alfa. Geralmente é plano A, B e C, né? Ele tirou da cartola aí o plano alfa, né, cara? Sim, E o plano dele é de aplicar para um visto de estudo de inglês, pelo que a gente entendeu, estudo e trabalho, né? Sim. Em 2014, e vir para cá. Então ele quer saber aí quais seriam as chances dele vindo com o estudo de trabalho. Ele vai precisar estender o visto, ou no estudo de trabalho ele já consegue migrar. Qual que seria aí? Eu imagino, antes de você responder, no estudo de trabalho, como a gente comentou na resposta anterior, o estudo de trabalho pode ser uma chance, sim, de migrar, não direta, mas de forma indireta. Sim, por isso que você fazer um planejamento e também ter um dinheiro guardado é importante, né?
Isso, sem dúvida, que aumenta as chances de você imigrar. Porque se ele vier para um curso de estudo e trabalho, ele vai ter a parte do trabalho lá que ele tem a chance de conseguir uma oferta de emprego e conseguir migrar e não precisar ir para um college. Mas vamos supor que ele não conseguiu, ele trabalhou na empresa, mas a empresa só estava interessada mesmo no estágio. Tem muita empresa, né, que faz isso, eles preferem ter uma rotação maior de estagiários. Então vamos supor que ele não conseguiu essa oferta de emprego. Aí, se ele não tiver nenhum dinheiro, se ele não tiver como continuar no Canadá, aí as chances, né, praticamente ele teria que voltar ao Brasil. Agora, se você já tem uma reserva de dinheiro e você se planejou, né, com uma boa antecedência, se alguma coisa der errado, você aplica para um college, aí você vai ter um visto aí de 1, 2, às vezes 3 anos, isso estende suas chances e você tem esse tempo para conseguir a imigração. Uma oferta de emprego, né, e depois também para o Canadian Experience. Por isso que a gente sempre fala que é importante o planejamento, e a gente fala muito disso na nossa área VIP. Você ter um planejamento e uma coisa a longo prazo, você sem dúvida amplia muito essas chances, esses momentos que você tem para imigrar para o Canadá. Então o primeiro plano, né, o plano A é vir e tentar ser contratado na etapa de trabalho. Sim. Não deu certo? College. Estende para o college. O que a gente vê na prática é que a maior parte dos alunos acaba estendendo para college, os alunos que querem continuar aqui. É mais simples, né? Aí você vai entrar no college, você vai ter também, dependendo do college, você vai ter uma permissão para trabalhar 1, às vezes 2 anos, né? E isso cria aí uma chance maior ainda, né? De você ou depois aplicar para o Canadian Experience ou tentar novamente uma oferta de trabalho, né? Sim, né? E também não é uma fórmula, né, que a gente fala, você faz estudo de trabalho, depois se não deu, vai para o college. Vale lembrar também que o estudo de trabalho você pode fazer um estudo de trabalho de 6 meses, como pode fazer de 1 ano. Ou seja, se você faz 6 meses, você tem 3 meses para conseguir uma oferta de emprego. Se você faz um curso de estudo de trabalho de 1 ano, você tem 6 meses para conseguir um emprego. Né? Mas ao mesmo tempo, se não der certo, você vai ter menos dinheiro para ir para um college porque você gastou mais dinheiro no estudo de trabalho para estudar 1 ano. Ou seja, sempre vai ter um fator de risco que você vai ter que lidar aí se você gasta mais dinheiro no estudo de trabalho, né? E batalha para conseguir um emprego em 6 meses, ou você faz um estudo de trabalho mais curto para poder ter mais dinheiro para aplicar para um college. A gente estava até conversando, cara, não sei se foi antes desse programa, é que para você imigrar hoje através da província, ou seja, você recebe uma oferta de emprego, né, e aplica e imigra através da província, como foi o seu caso. Parece que agora, além disso, você tem que ter o IELTS, né? Sim, Quer dizer, ficou aí um elemento complicador aí, né? Tem que ter o IELTS, né? Sim, eles estão implementando isso, não sei se já terminou ou não, eles não estavam iniciando por todas as províncias, mas a intenção realmente é até aí o início do ano, não sei qual que é a data, para todas as províncias no Canadá vão exigir o IELTS para o provincial. Realmente o IELTS é um mal necessário que a gente pretende até falar mais sobre. A gente está pensando em criar um guia, colocar na nossa área de assinantes, né? Eu tive que fazer o IELTS, então eu tenho bastante, né, sim. historinha aí para contar de quando eu estudava para o IELTS. Então acho que sem dúvida nenhuma isso daí vai ser um dos assuntos aí que as pessoas vão mais requisitar, né? Porque o IELTS parece que está sendo exigido para tudo agora, até para quem quer tirar a cidadania. Já tem, né, o Permanent Card, quer tirar a cidadania, vai ter que fazer o IELTS. Sim. Então, Caio, aí o William, ele faz um comentário, ele diz, já que vocês gostam de saber onde seus web espectadores, interessante, né, o termo, web espectadores ouvem o podcast, eu ouço na condução, ônibus, metrô, nos meus trajetos para casa, trabalho, faculdade, casa. Sempre intercalando com outros 10 podcasts que escuto. E vocês tornam o estafante trajeto muito mais tranquilo e informativo. É engraçado que eu também já fiz isso, né? Já andei muito de ônibus, de ferry aqui, né? De metrô, ouvindo podcast, fazendo cursos. Né? Sem dúvida é a melhor forma. Você mata muito bem, na verdade mata não, aproveita muito melhor o seu tempo. Sim. E daí ele coloca uma outra observação para a gente criar um feed, né, um RSS. O que é isso, cara? RSS? Guilherme, você não é da área. É um carro esportivo, RSS Turbo? Colocar um feed, um RSS para o podcast, porque ele falou que ele tem um Android, né? Eu já não estou entendendo mais nada, cara. Então. Por isso Android? Nessas horas, Guilherme, é melhor ficar quieto.
Eu tô quieto. Porque ele tem um Android, ele precisa de um RSS, porque não tem o iTunes, né, no Android, porque ele falou que, né, esse mundo longe da maçã. Eu também tô nessa, porque eu não tenho, eu não uso iPhone, eu uso BlackBerry, mas na verdade já tem um RSS que eu vou colocar o link no blog e nesse post. Esse realmente é um mundo à parte, cara. Eu sou muito tiozão pra isso. Isso é muito Android. A hora que você falou Android, eu assustei. Eu falei, o que é Android? Ficou com medo, né? Um replicante, um Android. Tá bom, acho que quem é da uma geração depois da minha entendeu a mensagem. Quem tem celular... Né? Eu tenho celular, mas ele só faz ligação. É uma curiosidade aqui no podcast. Sabia que o Guilherme ele não tem celular? Não, eu tenho um celular aqui em casa, mas eu uso pouco, eu fico o dia inteiro na frente do computador. Não, você não usa pouco, você não usa. A única vez que você usou que estava vindo aqui em casa, eu tentei te ligar, você tinha esquecido na sua casa. Cara, não fique triste. Tá eu bom. atenderei a próxima ligação. Por favor. Cara, então vamos para o plano beta. Beta. O plano beta, que é o processo federal. Sim. Nos últimos meses a gente comentou muito do Canadian Experience, né, do PNP, né, a imigração provincial, exatamente por isso, porque o processo federal estava pausado, né, e vai voltar agora no começo do ano. Então esse podcast a gente gostaria aí de primeiro dar uma explicação, né, um comentário geral sobre o processo federal, né, que eu acho que a gente não comentou ainda, né, muito porque estava parado, né, então agora chegou a hora. A gente está em vias aí, acho que talvez aí mais um mês, né, um mês e pouco, o processo federal já vai estar, né, já funcionando. Sim. Então, eu acho que antes de mais nada, o que eu estava vendo lá, Caio, lendo a página da imigração, vai haver uma limitação no número de vagas para o processo federal. Sim. Essa é uma dica que a gente já passou, já colocou para os nossos assinantes, mas a gente achou justo também comentar para os nossos ouvintes, porque é uma dica muito importante. Sim. O processo federal parece que ele vai ter uma limitação por volta, se não me engano, de 55 mil vagas. Ou seja, vai começar acho que no primeiro dia de janeiro, né, pelo que estão dizendo, né? E a hora que as vagas forem preenchidas, acabou o processo para 2013. Quer dizer, não é pouca vaga, né? 55 vai continuar sendo o maior processo, maior modalidade de imigração para o Canadá. Mas é bom aí deixar, né, avisado que as vagas podem terminar e eles podem novamente parar o processo até 2014. Não, e do mesmo jeito, essa mesma situação que a gente tem agora que o processo está pausado, você não pode aplicar, a chance disso acontecer em 2013 é muito grande e vai acontecer. 55 mil vagas não é muito, não. Né? Quando a gente fala 55, mas isso é para o mundo inteiro, não é só para o Brasil. Né? Todos os países, né? Qualquer pessoa que quiser no mundo imigrar para o Canadá, 55 mil aplicações realmente não é um número muito grande. Então, fica essa dica. Se você está pensando, você acha que qualifica, é isso que a gente vai comentar hoje, fique atento aí, vai atrás do IELTS, que sem o IELTS não vai ter como imigrar, nem como mandar o processo, na verdade, eles não vão aceitar mais o processo, e pelo que eu estava lendo no novo projeto, além do IELTS vai ter que mandar, como que eles chamam? É uma tradução juramentada, do seu diploma de faculdade, de pós-graduação. Sim. Porque já falando em novidades, né, o novo processo vai exigir uma equivalência de estudos. Então, a imigração canadense vai verificar o que você estudou no Brasil e ver se isso como que, né, convertendo isso, como que isso seria convertido para o sistema de educação canadense. Então, parece que vai haver aí não só IELTS, mas também a necessidade de você já mandar logo de cara. Isso não é certeza ainda, né, mas o que eu estava lendo na lei lá, sim, de você mandar essa equivalência de estudo. O que eles querem é ter uma ideia, não é relacionado àquela coisa de profissão regulamentada, não significa que você já vai estar regulamentado com isso, né? É bom a gente deixar isso separado. Isso daí é só por questão de imigração, para poder o consulado, né, ter uma ideia de qual é a área e se aquilo que você fez no Brasil de educação realmente verdadeiro, né? Cara, antes da gente entrar nos detalhes, né, na explicação dos detalhes, um último aspecto aí, que eu gostaria de comentar é que de tudo que eu pesquisei, que a gente viu no site da imigração,
ainda não há uma informação sobre, vai ser a grande novidade, na verdade, que a gente está aguardando, Sim. quais serão as profissões que estarão sendo aceitas pelo novo processo. Então, fica esse ponto de interrogação, a gente não sabe ainda, né, antes que alguém já nos mande uma pergunta sobre, eu estou em tal área, eu qualifico. A verdade é que não há essa informação, pelo menos até quinta-feira, hoje é dia 22, né? 23. Não, 23. Já estamos na sexta, né? É Já passou da meia-noite. meia-noite. Mas tudo bem. A gente está na quinta-feira, dia 22, ainda não há uma informação sobre isso. Sim. Então, fica esse ponto de interrogação também para a gente. Então, a gente gostaria de primeiro explicar, porque Caio, tem muito ouvinte aí, né, que chegou agora, chegou recentemente, e não está por dentro, né, não sabe como funciona o processo federal, né? Então, Sim. eu acho que seria interessante a gente passar o ponto a ponto, todos os aspectos principais, né? Sim. Como diz o nome, é o processo federal, né? Você pode migrar através dele e morar em qualquer lugar do Canadá. Sim. Esse é o primeiro negócio. Outro detalhe é que você não precisa estar no Canadá, você não precisa ter estudado no Canadá, trabalhado, né, morado no Canadá, embora conte pontos extras, né, você não precisa, você pode, é o processo que você aplica do Brasil. Sim. Então tem essa vantagem, sem dúvida, né, você pode, estando aí no Brasil, aplicar para o processo, né, federal, de trabalhador qualificado, que eles chamam, né, em português, e aguardar do Brasil. Então essa é a grande vantagem. Você não precisa vir para o Canadá, né, fazer um college, né, tentar uma oferta de trabalho. Quer dizer, a vantagem estaria nisso, né, do processo federal. E, curiosamente, é o processo que mais absorve, ainda e pelas projeções ainda vai continuar sendo, em 2013, o processo que vai mais absorver imigrantes. Então, o que a gente está falando aqui é de um processo muito importante, né, que vai voltar, né, e tem muita gente já de olho nisso, né? Sim. A gente pesquisa, né, no Google, né, tem muito fora de discussão. Não, e o fato de você não precisar nunca sequer ter vindo para o Canadá, ou não precisar estar aqui, você não precisar ter uma experiência, né? Isso faz com que, né, atrai muita gente, porque muita gente, né, nunca veio para o Canadá, está querendo sair do Brasil e não quer fazer essa parte de eu vou fazer uma faculdade no Canadá, vai demorar, precisa de dinheiro, né? Então, realmente, o processo federal ele corta toda essa etapa aí. Sim. E, né, o outro aspecto é que o processo ele é por pontuação. Né? Ele não é que nem o Canadian Experience que a gente estava comentando, né, que você tem que estudar e depois trabalhar no Canadá. Não, é pontuação. São 100 pontos e você tem que fazer 67 pontos. Em 6 critérios. Então você vai ser avaliado em diferentes critérios, como idade, experiência de trabalho, sua formação educacional, nível de inglês, sua adaptabilidade ao Canadá. Né? Então, cara, vamos comentar ponto a ponto desses aspectos, né, que contam pontos, né, e você soma os pontos e qualifica ou não o processo. Sim. Então, desses 67 pontos, uma boa parcela aí, vamos começar pelo aspecto do nível de inglês e francês, né? No novo processo federal, isso já está na nossa área VIP com detalhes, o nível de inglês da sua primeira língua, né? Claro, você pode falar inglês e francês, mas o inglês vai ser sua primeira, por exemplo, né, língua, e o francês fica como língua secundária no processo. Sim. Essa primeira língua, ela vai ser o fator que vai ter mais peso no processo, Caio. Isso daí eu diria aí, né, destacaria aí como uma grande novidade do processo, esse processo que vai entrar agora em 2013. Ter nível de inglês avançado vai ter um peso maior no processo. Assim, isso vai de encontro com o que a gente vem falando nos podcasts, né, recentemente, que a gente sempre fala assim, a gente recebe muito e-mail de pessoas falando assim, eu estou estudando inglês e francês, né, e não, estude uma língua bem, né, antes o processo federal ele dava uma pontuação até boa se você falasse francês, um básico, né, ou se o francês fosse a língua secundária, né, e agora não. A língua principal, né, o idioma principal, ele dá uma pontuação tem um peso muito maior do que do que a segunda língua. Então foque principalmente em uma das línguas, seja qual for. Se for francês, a língua principal da sua aplicação, seja fluente em francês. Esqueça do inglês. Se a língua for o inglês, fique fluente no inglês e deixe o francês de lado. Porque essa é uma diferença agora muito grande nesse processo. Eu tava até fazendo umas contas, né? Porque como eu imigrei através desse processo, né? Você já tem mania de fazer a soma de pontos, né?
E realmente, sem inglês avançado, é difícil você atingir os 67. Sim, é quase impossível. É quase impossível, porque ele tem um peso muito grande. Então, Sim, fica nessa primeira dica. O processo novo, ele ainda, eu diria, né, a participação aí desse fator de nível inglês vai ser ainda maior do que o processo atual. sim. Então, se você está pensando, né, o inglês, vamos supor que o inglês vai ser a sua língua principal no processo, esqueça do francês e estude o máximo possível do inglês, né? O máximo que você puder, né? Não tente aprender as duas línguas, porque isso não vai te ajudar no processo. Se você não Sim. for fluente, realmente fluente. Não, às vezes a pessoa fala, eu tenho francês básico, tudo bem, mas você vai ter que mandar o certificado se eu não me engano, chama SEC, eu não lembro agora a sigla. Sim. É o IELTS do francês. Então você vai ter que fazer um teste e comprovar que você tem o francês básico ou intermediário. Então não é tão simples, né? Não. Então esse é o primeiro aspecto que a gente gostaria de destacar do processo federal, é a avaliação do nível de inglês. Tem um peso muito grande, eu diria de quase um terço, né, 20 e poucos por cento, né, da pontuação vai para o fator línguas, né, domínio do inglês e francês. Sim, Ou de um, ou de outro, ou dos dois, né? Aí um outro aspecto também, cara, e isso aí vai ser uma grande mudança, acho que aí no processo de avaliação de pontos, é o aspecto da idade. A gente já publicou no Canadá para Brasileiros sim. há umas semanas atrás sobre isso, uma prévia já foi antecipado isso no Canadá para Brasileiros, que o fator idade, né, assim como o nível de inglês, vai ter um peso também muito grande. Inclusive no processo novo, parece que o corte de idade, né, ou seja, a nota máxima vai cair bastante, né? Eles vão querer... Sim, tá bem diferente, né? A gente colocou toda essa grade da pontuação e realmente, para mim, esses dois primeiros pontos que a gente está abordando, que é a idade e o fator do idioma, são as grandes alterações né, principais aí que vai ter nesse processo. Então, o processo atual, você ganha a pontuação máxima é de 10 pontos na fator idade, né? Que vai de 21 a 49 anos. Você ganha 10 pontos. Isso daí está totalmente já diferente nesse novo processo que vai entrar. É uma pontuação bem diferente. Quem tem aí 48, 49 anos precisa rever, né, essa pontuação, porque está mudando bastante. Pelo que a gente coloca vai em bastante detalhes sobre isso, de número de pontuação na nossa área de assinantes, né? É um documento longo que a gente publicou, mas para quem não é assinante, acho que a gente também, né, a gente tem que comentar isso. No processo antigo, com 49 anos, como o Caio disse, você conseguia a pontuação máxima. No processo pontos. Novo, parece que você não consegue mais pontos, né? Você não consegue nenhum ponto. Nenhum ponto, que às vezes aí vai ser uma grande mudança. O Canadá mesmo, como a gente já tinha adiantado num artigo, o Canadá quer imigrante jovem. E a pontuação máxima do processo atual inicia em 21 anos. Né? O processo atual de 21 anos a 49 anos. Você ganha a pontuação máxima. No novo processo, é de 18 anos o início. Então, o que te daria, ou seja, pessoas mais jovens. O Canadá ele quer pessoas mais jovens, né? E com inglês fluente. Tem imigração para crianças, né? Então, esse é um outro aspecto do processo federal. Também, realmente, eu acho que a gente está até conversando antes do programa, realmente vai definir, né, idade, nível de inglês. Quem for contar os pontos, vai primeiro, avalia seu nível de inglês e avalia quantos pontos você ganha em idade, para já ter uma ideia de se você conseguir chegar nos 67 pontos. Sim. Outro aspecto é a experiência de trabalho no Brasil. No processo antigo, contava bastante pontos se você já tinha trabalhado no Brasil 4 anos. Parece que agora também isso vai mudar, vai ficar meio que... vai ter um peso menor, né? Então, pelo que a gente está sentindo, a imigração não está muito interessada em saber da sua experiência de trabalho no Brasil. Né, Caio? Isso daí... Não, e a gente começa, né? Você começa a olhar, né, como esse novo processo e você vê que ele começa a tomar forma, né? Porque se o Canadá ele quer pessoas bem mais jovens, né, pessoas jovens e com inglês fluente, se você tá dando oportunidade para pessoas mais jovens, significa que elas não têm tanta experiência de trabalho. Ou seja, por isso que eles estão aumentando o peso dos pontos na idade e diminuindo no processo. Não faria sentido, né? Não faria sentido você querer uma pessoa de 22, 24 anos, sendo que... e com 10 anos de experiência. Isso é impossível, né?
Por isso, Sim, que, sim. é por isso que eles têm que reduzir a pontuação. E foi feita uma pesquisa aí, né? Eu estava lendo algum desses artigos que a gente anda lendo ultimamente, é que o setor de imigração canadense fez uma pesquisa e as empresas falaram que a experiência que as pessoas tiveram no país delas de origem não contavam muito no fator decisivo deles para contratar ou não. É interessante isso, né? É. Você começa a ler a documentação da imigração, você vê que a imigração fez muitas pesquisas, encomendou muitas pesquisas, né? Inclusive com empregadores, né? Sim, então aquelas pessoas que têm 10 anos, 15 anos de experiência, não vai alterar. Você não vai ganhar ponto porque você tem 15 anos e não 10. Muito pelo contrário, você tem até chance de perder ponto, porque se você tem 15 anos de experiência, A sua idade, já é elevada e você ganha menos ponto. você já tem mais do que 30 e poucos anos, né? Então você vê que dá pra dar uma forma já a esse processo, qual é o perfil que eles estão procurando. Não tão experiente e mais jovem, com inglês fluente. Ou seja, você chegou no Canadá, você consegue entrar no mercado fácil. Cara, um outro aspecto também que é avaliado na pontuação é o grau e perfil de formação educacional. Também vai haver uma mudança na contagem de pontos, né? Sim. Sem dúvida nenhuma, mas a gente vê também que isso daí ficou meio que relativizado no processo. Não é tão. A pessoa com uma formação menor, mesmo assim, ainda tem chances de migrar para o Canadá. Inclusive, eu estava vendo que parece que a imigração vai aceitar a pontuação de quem tem colegial técnico, né, formação técnica na área, né? Vai ter uma pontuação alta, então não vai ser só para o pessoal que faz faculdade. Também houve uma mudança, mas essa parte foi a que menos mudou, do que eu pude observar, vai ser do que menos vai mudar essa parte de formação. A grande mudança na parte de educação, de avaliar a educação do candidato, é que agora parece que a imigração vai querer saber aonde você estudou, né, cara? Não vai. Eles querem ter certeza de que não há nenhuma, né? Algo errado. Faculdade de estrada, né? Como que fala no Brasil? Faculdade de. Beira de estrada. Une alguma coisa, né? Não sei, eles querem ter certeza de que aquilo lá não foi um diploma arranjado ou uma faculdade que realmente não tem, está se preocupado só em vender diploma. Sim, então esse é outro aspecto. Aí um último aspecto aí na contagem de pontos é o fator adaptabilidade. É um fator que às vezes muitos não vão conseguir contar pontos, né? Mas se você consegue contar, realmente ajuda muito, né, a chegar nos 67 pontos. Né? Não, sim. É aquilo que aí mescla um pouco com o Canadian Experience, né? Sim, você tem por uma exemplo, experiência no Canadá. Se você já estudou no Canadá, por exemplo, né, você pode ganhar pontos. Se você já trabalhou no Canadá, pode ganhar pontos. Mas é tudo com limitação, pelo que eu estava vendo. É pelo menos um ano de estudo no Canadá, né? Não vale estudar vários cursos de inglês ou um curso de inglês no ano, não. Tem que ser um college, né? Uma faculdade, né? Uma pós-graduação. Contaria pontos extras no novo processo, tanto para estudo quanto para trabalho. Já para a gente deixar claro, antes que a gente receba perguntas, curso de inglês não vai contar. Não vai, e já não contava antes. Não né? contava, não conta como tempo de Canadá. Eu lembro porque quando eu estava me brigando através desse processo, eu achei que eu poderia ganhar alguns pontos de adaptabilidade, né, por já estar morando aqui, mas infelizmente eles não contaram pontos por eu ter feito o curso de inglês e não ter terminado, né, o college aqui. Sim, E tem uma novidade no fator de adaptabilidade. Se você está aplicando para imigração e a sua esposa tem inglês avançado, a sua esposa ela adicionaria no seu processo uns pontos que podem fazer a diferença aí, né? Qualquer ponto que puder adicionar faz muita diferença. É um fator decisivo lá que coloca você de volta na briga pela imigração, porque às vezes a gente fala assim, de 100 pontos você precisa ter 67. Só que quando você começa a fazer as contas, você vê que às vezes pode faltar um ponto, ou dois, ou três, e que se de repente sua esposa fala inglês avançado, você já matou, você já está dentro desses 67 pontos. Então, faz a diferença sim, isso daí pode fazer a diferença. Então para os casais aí que estão pensando em migrar, por mais que o marido ou a esposa seja o aplicante principal, o outro
coloca uma pressão, né, no seu companheiro, na companheira para estudar inglês para ajudar no processo. Isso a gente está dizendo assim, eu já dei uma olhada, né, nessa prévia aí e continua eu acredito que tem muita gente vai ter chance de conseguir os 67 pontos, não é tão difícil. A pergunta que não quer calar, cara, é exatamente quais seriam as profissões. Então, essa pergunta a gente não tem como responder agora, porque não, né, ainda não foi divulgado. Sim. Então, se você entrar na nossa área VIP e fazer aí uma contagem, que na nossa área VIP a gente tem a descrição inclusive uma comparação entre a pontuação antiga e a atual. Se você entrar lá, você pode somar os pontos, né, fazer uma prévia também sua aí, de se você consegue se qualificar, mas fica ainda esse ponto de interrogação, a sua profissão vai ser aprovada? E é isso que a gente também está aguardando, né, cara? E a gente colocou, nesses 6 critérios do processo federal, a gente colocou um comparativo do processo atual, quantos pontos, e do processo novo, quantos pontos. Então, se você já estava esse ano de 2012, aí, aplicando, começou a preencher formulário, não sei o quê, a gente colocou um comparativo para você ver qual é essa equivalência para o novo processo. Sim, isso já está na nossa área VIP, então a gente já está aí já fazendo a chamada final, né? Você acessa a nossa área VIP. No Canadá para Brasileiros, na aba inferior, tem lá a área de assinantes, ou você pode digitar canadaprabrasileiros.com/VIP, também acessa essa área. Sim. E, Caio, aí, ainda comentando do processo federal, tem também pontos extras se você tem uma oferta de trabalho. Então, se você está no Brasil, trabalhando numa empresa, em uma empresa no Canadá quer te contratar, e essa oferta é aprovada, você ganharia aí uns pontos que te colocaria certamente muito provavelmente dentro dos 67 pontos. Né? Sim, aí você vê que é uma questão de jogo. A gente estava discutindo antes nesse podcast, se você fez tudo de trabalho, você tem oferta de emprego, vamos supor que você veio para o Canadá, você fez estágio, uma empresa quer te contratar, mas não quer te dar não quer te dar, nem entrar com o processo de imigração provincial. Aí você pode voltar para o Brasil e aplicar processo federal porque você tem uma oferta de emprego de uma empresa no Canadá. Então isso, sem dúvida, ajudaria, e eu acho que, se não me engano, pelo menos 10 pontos no processo. Sim, então, assim, é um quebra-cabeça, né, essa questão de imigração. Você pode fazer diversos planos, diversos caminhos, diversas combinações. Então, sem dúvida que é importante conhecer a opção, né, de cada um deles. Eu diria, Caio, que quando eu apliquei eu tive sorte, porque quando eu dei entrada no processo federal, eles aceitavam todas as profissões. Então, somar os pontos, eu diria até para quem está ouvindo, somar os pontos é o mais fácil, entre aspas. O mais difícil hoje, né, atualmente, é ver se sua profissão está na lista. Né? Porque o que a gente está vendo é isso, essa lista de profissões muda, né? No ano passado, né? Sim. A imigração mudou, tirou, né? Incluiu várias profissões. Então, eu diria, quem está nos ouvindo, somou os pontos, deu 67, antes de comemorar, aguarde, né? Sim. E verifique aí se sua profissão vai estar dentro das requeridas. Isso é o que a gente estava conversando nos programas, isso daí ninguém sabe ainda. Não, e por isso, essa observação que a gente fez no início, quando a gente começou a comentar sobre o processo federal, de que são só 55 mil vagas, né, provavelmente, né, para o processo, é que você já começa a pesquisar. Se você está pensando no processo federal, já começa a pesquisar, começa a dar uma olhada nos formulários, começa a dar uma olhada em quais documentos, né, mesmo que o processo atual pedir, para você ter uma ideia, para você não, quando o processo abrir no dia 1º de janeiro, você não iniciar sem nada, sabe, sem saber o que fazer. Já começa a dar uma pesquisada, e é por isso que a gente tá nisso, todo dia a gente vai colocar um guia completo o mais rápido possível, para que não perca tempo. Porque, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha, não sei nem se você concorda, Guilherme, ou não, mas eu acho que... Eu discordo, cara. Eu sabia que você ia falar isso. Mas, para quem tiver pensando, aplicar, vou lá para outubro, setembro, outubro, eu acho que esse processo já vai estar pausado, porque a cota já vai ter sido atingida no segundo semestre, em algum momento. Não, eu concordo. Eu acho que essas 55 mil vagas, elas vão ser aí eliminadas já no primeiro semestre. É uma opinião pessoal minha, eu posso estar completamente errado, né?
É assim, não, porque faz até sentido, não dá para dizer quando, né? Mas o processo, eles frearam o processo, né? Sim. Nesse ano. E teve eu tenho certeza que tem muita gente que já estava com a IELTS, já tá tudo preparado, né? Eu acho que atinge muita gente com o dedo no gatilho já. Sim, sim. Entendeu? Assim que o processo abrir já enviar. Então, eu acho que essa cota ela vai ser atingida rápido. Então, se você está pensando em aplicar para o segundo semestre, ou deixa para 2014, ou corre um pouco para fazer isso no começo do ano. Caio, se eu não tivesse ainda migrado para o Canadá, sabe o que eu faria? Eu faria um IELTS. Eu perderia até, correria o risco, né, de não utilizar o IELTS, mas eu estudaria e faria um IELTS. Já estaria estudando para fazer o IELTS, para assim que entrar o processo de janeiro, eu já tenho o certificado. Não, e outra coisa, eu faria um IELTS agora, mesmo que você não tenha o inglês, mesmo que você sabe que você não vai conseguir a pontuação máxima, faz um IELTS para você ter experiência de fazer um IELTS, para você, no próximo, ir muito mais tranquilo, sem aquela novidade do que é o processo, do que é o exame do IELTS. Faz um como treineiro, entendeu? Porque você vai fazer o processo no ano que vem, no teste, muito mais fácil. Sim, eu acho que o principal aí a gente comentou, né? O caráter de urgência por ter uma limitação de vagas, eu acho que isso é um aspecto mais importante, né? Sim. Eu não estou vendo isso sendo comentado com a ênfase que deveria, mas a gente que já imigrou sabe que esse é o aspecto que o pessoal deve né, ter os olhos nele, o caráter urgência, né? Abriu já, né? É que nem aquelas promoções, né? Aquela loja abre, né? O pessoal Sim. dorme na frente da loja, né? É mais ou menos isso, né? Sim. Então ficar atento a isso. Quem quiser ter mais informações, cara, eu não sei se você tem mais alguma coisa para comentar. Eu acho que é isso, né? É isso, né? Quem quiser ter mais informações, ter uma explicação detalhada como a gente disse, da comparação entre os pontos, como eram os pontos e como são os pontos agora, né, a contagem de pontos. Quem quiser ter essa prévia detalhada, né, não é o documento final, né, até porque a imigração ainda não anunciou o processo, acesse a nossa área VIP, que a gente tem lá, né, um documento bem detalhado. Sim. Então, pelo podcast número 30, né, Guilherme? Sim, vou estourar a champanhe aqui. Estoura a champanhe. E guarda pra mim que amanhã eu tomo. Tá bom então, cara. Então obrigado a todos, né, por ter ouvido esse podcast número 30. E acesse a nossa área VIP, canadaparabrasileiros.com/VIP. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.